Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Mais uma reunião aqui com nossas crianças, graças ao Senhor. Hoje, crianças, nós vamos falar de um tema interessante, e é a respeito dos instrumentos musicais, da música, e o porquê que eles não aparecem na reunião da Assembleia. Como a gente já viu em algumas reuniões, a gente sabe que Deus tem um povo terrenal e um povo celestial, que somos nós, a sua igreja. Então, para o povo terrenal, Deus deu uma forma diferente de adoração, que não é a mesma que nós temos agora. No Antigo Testamento, toda adoração de Israel, ela era voltada muito para os cinco sentidos. Então, tinha na adoração alimento, tinha o incenso, né, que mexe com o olfato, e tinha alguns instrumentos que eram usados, né, se eu não me engano, trombetas, tinha alguns instrumentos ali para poder fazer sons e que também faziam parte da adoração. Porém, agora, na adoração que a igreja faz para o Senhor, é uma adoração espiritual. A gente pode ver no Novo Testamento, através das epístolas, que elas são silenciosas em relação a ter algum tipo de instrumento fazendo sons de músicas ou acompanhamento dos hinos nas reuniões. Se a gente for olhar, por exemplo, na Epístola de Atos, a gente vai ver uma única passagem mencionando os apóstolos, não, os discípulos, na verdade, cantando hino. A gente pode até pedir para colocar aqui o versículo, Atos, capítulo 16, versículo 25. Então, como está escrito aqui, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, a gente vai ver na Epístola de Atos essa passagem falando, né, do apóstolo Paulo e de Silas cantando hinos a Deus, mas ela não menciona nenhum tipo de instrumento, como a gente vê hoje na cristandade. A gente tem observado que tem os chamados ministérios de música, é, guitarras, pessoas pegando músicas ditas cristãs, né, com letras que têm algumas coisas relacionadas à palavra de Deus, mas com acordes de rock, às vezes até de outros tipos de ritmos seculares. Mas, quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente vê que a adoração a Deus, ela é espiritual. Então, o hino, diferente da música, se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir. O hino ele é fruto do coração é, alegre por ser salvo pelo Senhor Jesus. Ele é a expressão da nossa adoração, da nossa gratidão ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele fez por cada um de nós. Aí, vou citar mais umas passagens aqui, que agora nas epístolas. A primeira passagem, ela está em Romanos 15, versículo 9.
Isso aqui aí tá assim. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Isso aqui uma passagem que demonstra o próprio Senhor, né, falando. E como vocês podem perceber, no próprio início do versículo fala para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Então, vejam que o ato de louvar, de cantar, ele tem um porquê. É expressando a misericórdia para glorificar a Deus. Então, diferente do que às vezes a gente pode ouvir em algumas músicas chamadas de gospel, vou vencer, vou ganhar, vou fazer, tem muito a ver com a pessoa, mas não tem muito a ver com o Senhor. E a gente, quando canta um hino, nós estamos expressando os nossos sentimentos pelo Senhor. Por exemplo, veja o hino que nós acabamos de aprender. O hino fala o quê? Crê no que Deus disse, que é certo e está de pé, que ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é. Crê neste evangelho é verdadeira fé. Então, veja a diferença. Então, aqui, alguém que canta, né, a criança que está cantando esse hino, ela está expressando o quê? Que ela crê no que o Senhor fala, que ela crê na palavra de Deus, que aquilo que Deus disse é correto, é o que é certo, né? Que tudo que Deus fala nunca vai ser, nunca ele vai voltar atrás, ele nunca falha em suas promessas. Tudo que Deus falou se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. O hino também fala que isso é a verdadeira fé. Fala também o que mais? De quem receber, né? O Senhor Jesus Cristo, ele é nascido de Deus. Então, veja só todo o contexto do que está falando, o embasamento que tem nas Escrituras. E aí, voltando ao que eu estava falando em relação à questão dos instrumentos, então perceba que não há necessidade de que tenhamos algo físico para adorar o Senhor. Quando nós fechamos os nossos olhos, quando nós oramos, falamos com Deus diretamente, algo que só é possível por conta do sacrifício que o Senhor Jesus fez. Então, não envolve nenhum violão, nenhuma flauta, não envolve nada disso. Somos nós e o Senhor. Quando estamos juntos, congregados para o Senhor Jesus, nós juntos cantamos em uma só voz os hinos, glorificando o nosso Pai, glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo esse conjunto é o que é necessário, né, em relação ao hino, a cantar para Deus. Então, não há necessidade de outros elementos. Deixa eu ver aqui, tem mais uma passagem que eu queria comentar aqui com vocês, que é Tiago 5, versículo 13. Se você não conseguir compartilhar, eu vejo aqui, Dal, viu? Que eu acho que você pode estar conseguindo. Ah, conseguiu. Então, olha só o que fala nesse versículo. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Olha que coisa maravilhosa. A gente, quando está com alguma aflição, a gente faz o quê? A gente ora, a gente fala com o Senhor, a gente pede ajuda, pede orientação ao Senhor. E quando a gente está contente, que coisa maravilhosa a gente poder cantar um hino, dar graças a Deus por todas as coisas.
pelo aquele momento que o Senhor está permitindo que nós possamos viver. Então, perceba, crianças, que quando a Escritura, para nós que somos igreja, ela menciona um cântico, o hino, um salmo, é simplesmente a nossa expressão vocal. Ela não precisa de um instrumento musical para isso. Toda essa questão física foi para o Antigo Testamento, né? Ali para o povo terrenal de Deus, para a antiga forma de adorar. E agora a nossa forma de adoração, ela é espiritual. O Senhor Jesus, inclusive, fala sobre isso nos evangelhos. Ele fala que chegaria um momento em que não adorariam mais nem em Jerusalém, nem no monte, e que a adoração seria espiritual, porque Deus é espírito, e ele necessita de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, essa é a nossa forma de adoração agora. Não é isso, Elton? Vou passar a bola para você agora. É justamente isso aí que Eric falou sobre os hinos, a música. Eu não sei se muitos de vocês que estão aí, ou alguns, teve oportunidade de participar de uma reunião da igreja, uma reunião biblicamente estabelecida, né? Porque a gente vem falando com vocês que agora a gente está aprendendo da maneira correta, vendo os versículos, né, julgando pela palavra o que a gente está lendo, o que a gente está falando, se está correto. Aí a gente apresenta os versículos aí como o Eric fez, porque como a gente tem falado, está muito confuso a cristandade ou a religião do homem, né? O sistema religioso chamado cristão hoje, muito confuso, né? Então existe muita má doutrina, a gente já falou disso, do fermento, o Eric explicou que é uma figura da má doutrina. Então, como está muito confuso, Satanás ele usou de meios para poder bagunçar as coisas que Deus deixou em sua palavra. E uma das coisas que foi bagunçada, né, que virou uma confusão no sistema religioso que a gente conhece aí fora, né, dito cristão, é a música nos cultos religiosos. Eric explicou bem aí. Então são colocados instrumentos, corais, eles ensaiam e aí fazem aquela coisa bonita, né? Mas na Bíblia, como o Eric explicou bem aí, né, uma reunião da Assembleia, uma reunião da igreja, quando ela está biblicamente reunida para adoração, ministério da palavra, aprender da palavra de Deus, através dos dons que a gente viu até semana passada, né, dom de evangelista, dom de pastor, dom de mestre. Então, ali não há nenhuma indicação na Bíblia para o uso de instrumentos. Aí vocês podem perguntar assim, então quer dizer que não pode tocar um violão, cantar um hino? Não é isso que a gente está falando. Um instrumento ele pode ser bem apropriado, né, no seu lugar devido, em casa. Você quer cantar um hino, sabe tocar um instrumento, pode colocar lá, aprender as notas, cantar um hino, colocar um instrumento, um piano, um violão, como é que é, deixa eu ver outro instrumento aqui, um violino, qualquer um instrumento que você saiba tocar, que gosta de um hino, acha um hino bonito, né, um hino desses que a gente canta aqui, quer colocar um instrumento, pode colocar em casa. Mas o que Eric está falando aí, o que a gente está falando é na reunião da Assembleia. Aí não cabe instrumentos porque não tem, né, a gente está aprendendo da forma correta agora, ó, segundo a palavra de Deus ensina, a gente lê todas as epístolas aí de Paulo, que é toda o ensino para a igreja, e a gente não vê instrumentos nas reuniões, instrumentos musicais nas reuniões da Assembleia. O que existe aí fora
como a gente tem explicado a vocês, confusão e má doutrina. E a tendência, crianças, é piorar. Então, quanto mais longe a gente fica de tudo que está acontecendo aí no sistema religioso, menos contaminado, né, com essas má doutrinas, a gente está mais seguro. Mas o que Eric está explicando aí é que instrumentos musicais não se encontram na Bíblia para a reunião da Assembleia, né? Porque os instrumentos, né, musicais, eles estimulam nossa parte física, nossa carne. E na Assembleia, a carne ela não pode ser manifestada. Na reunião da Assembleia, né, a gente é toda dirigida pelo Espírito de Deus, né, e a gente é guiado pelo Espírito de Deus e é pela palavra de Deus. Então a gente não deve evitar todo tipo de coisa que estimule a carne na Assembleia, porque ela não tem lugar ali numa reunião da Assembleia. Então, lembrando que quando a gente fala que não existe instrumentos, é na reunião da Assembleia, né? Não há nenhuma indicação, nenhum versículo, nenhum ensinamento na Bíblia quando se diz respeito às reuniões da igreja. Eric falou bem lá, quando a gente lembra do povo terreno de Deus, que é Israel, lá sim havia instrumentos musicais, porque eles são povo de Deus terreno, nós somos o povo de Deus celestial, né? Nossa história é outra, nossos ensinamentos é outro, nossa adoração é outra, é em espírito. Então, a gente divide bem essas coisas, judeu, Israel, povo terreno, outro tipo de adoração, outra forma de adoração, lá com o templo, com sacrifícios, instrumentos musicais, todas aquelas coisas que a gente viu lá. E aí a gente divide igreja, que somos nós os cristãos, povo celestial que vai morar no céu com o Senhor Jesus quando ele vir nos buscar. Aí tem toda uma nova forma de adorar a Deus, que é, como ele que falou, em espírito, em verdade, né? Segundo a palavra indica, ensina, e a gente não encontra instrumentos para a reunião da Assembleia. Pode-se usar um violão lá na sua casa, no encontro com os irmãos, na família, em outro lugar, mas na reunião da Assembleia, no momento da reunião, não existe nenhuma instrução na Bíblia para o uso de instrumentos musicais. George pode ajudar também a gente aí, as crianças podem perguntar alguma coisa, a gente vai tentando aprender junto aqui. Foi bom se comentar também, Welton, essa questão de ser especificamente na reunião da Assembleia, até para lembrar, crianças, que esses temas que a gente vem tratando, né, nas últimas reuniões, por que nos reunimos em nome do Senhor, somente em nome do Senhor Jesus? Por que não vamos a um templo? Por que não tem um homem dirigindo a reunião da Assembleia, né? Então, todas essas perguntas, elas estão em um mesmo âmbito, que é a reunião dos salvos por Cristo. Então, a reunião dos salvos, a reunião da Assembleia, ela tem um caráter totalmente diferente de, por exemplo, a reunião que nós estamos tendo agora. É uma reunião informal, né, de estudo para vocês, crianças, e também para nós. Então, ela não é uma reunião formal da igreja. Então, aqui a gente pôde ouvir o irmão Batista, né, cantando o hino ali, usando o teclado. Então, aqui cabe, né, a gente ouvir para aprender o tom, como o Elton falou, em casa, mas na reunião formal da Assembleia, onde o Senhor Jesus se coloca no meio, né, daqueles que estão ali congregados ao seu nome, ela é uma reunião diferente. Então, nós temos que seguir exatamente como a palavra nos indica. Então, a palavra vai dizer o quê? Né, que ali na reunião vai ter a comunhão dos santos, né, dos irmãos, vai ter a doutrina dos apóstolos, vai ter as orações, né, e vai ter o partir do pão. São aí, vamos dizer assim, os pilares para a reunião da Assembleia. Então, a gente não, nesses 4 que eu citei para vocês, a gente não tem instrumentos musicais sendo usados, a gente não vai ter
grupos de dança, como a gente pode ver na cristandade. Deixa-me ver outra coisa que a gente não vai ver pessoas pedindo dinheiro, dízimo, igual a gente vê. Então, a gente vai seguir exatamente o que Deus deixou na sua palavra, como o Elton falou. Satanás, ele tem confundindo, né, os cristãos muito sinceros e trazendo coisas para misturar na palavra de Deus e fazer com que os homens estejam em confusão. Então, como o Elton comentou, quanto mais a gente estiver fora da confusão e estivermos mais olhando para o Senhor, mais coerentes com a sua palavra a gente vai estar, tá bom? Era só mais esse comentário que eu queria fazer. Pode ficar à vontade, viu, Jorge? Passei na sua frente. Tranquilo, irmão. À vontade. Mas é isso mesmo. Esse ponto é bem interessante de as crianças meditar, né? Dessa diferença, né? Que a nossa adoração, a adoração da igreja, né? É em espírito. No momento da reunião de assembleia, onde nós estamos reunidos ao nome do Senhor Jesus, né? A nossa adoração ali deve ser totalmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Lembrando que o povo judeu, o povo terrenal de Deus, né, lá atrás, eles não tinham o Espírito Santo habitando em si, um privilégio que nós hoje temos, né? E então eles tinham e precisavam de ajudas externas para poder adorar a Deus, né? Eles usavam instrumentos, né, essas coisas todas, tinha outros objetos, outras coisas, né, simbólicas ali, que era para adoração do povo terrenal de Deus, né? Já nós, que somos a igreja, a gente está em um nível totalmente diferente e elevado. A gente não estamos aqui na Terra, né? Mas nós somos pessoas agora espirituais, né? E estamos em um nível totalmente elevado. Estamos lá no céu, nos lugares celestiais, como diz lá em Efésios, né? Então, a gente tem que se atentar para isso, que a nossa adoração agora, a nossa adoração não é igual aquele povo terrenal. E é o que a cristandade, né, muitas pessoas, nações, querem agregar para si, né, que é esses costumes, essas coisas do povo terrenal de Deus, que não tem nada a ver conosco, né? O povo terrenal de Deus é o povo terrenal de Deus, né? O Senhor vai voltar a tratar com eles, né, em um período, né, que a gente não vai estar nem mais aqui. Mas esse tempo que vivemos, né, o Senhor está tratando com nós, a igreja, né, um povo totalmente diferente. E a forma de adoração nossa é totalmente diferente, elevada e privilegiada, né? É algo maravilhoso. Porque, como eu falei, nós adoramos em espírito e em verdade. Nós não precisamos de nenhum objeto externo para poder adorar a Deus, mas precisamos somente do Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos ajuda nessa adoração. Então é algo que a gente não precisa de instrumento, não precisa de nada, somente do Senhor e do Espírito Santo que Ele nos deu, depois que um dia cremos nele, né? Um dia que fomos salvos. O Espírito Santo veio habitar em nós, então a partir desse momento é o Espírito Santo que nos dirige em toda a forma de adoração ao Senhor, inclusive no momento da assembleia, reunião ao nome do Senhor. Até aqui, irmãos. Fique à vontade aí. Vocês conseguiram entender, crianças? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa sobre essa questão dos hinos?
de uso de instrumento musical, vocês já viram em algum lugar, assim, em alguma dessas denominações, ou se algum dia já participou de alguma denominação, tem alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Enquanto as crianças vão pensando aí, uma coisa que Eric falou que é importante, crianças, a gente aprender é que quando se trata de cânticos, chamados louvores, hinos, músicas, chamadas músicas gospel, né? Tem esse termo aí, música gospel. A pessoa escreve lá uma música, coloca uma melodia e as pessoas compram CDs, vai em shows, enche lugares assim, cidades, as pessoas vão escutar aquelas chamadas músicas gospel, né? Uma coisa que é bom vocês ficarem atentos é quanto às letras que são cantadas, porque quando a gente ouve um hino, por exemplo, a gente percebe que o hino ele está falando de uma pessoa, a respeito de uma pessoa, da grandeza de uma pessoa, do amor de uma pessoa por nós, né? Então, os hinos eles estão falando do Senhor Jesus, está falando de Deus, né? Muitas vezes do Pai, muitas vezes do Filho, e engrandecendo, enaltecendo, reverenciando, louvando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então é observar também a letra do que a gente escuta, porque muitas vezes são criadas letras comerciais. A pessoa quer vender disco, quer ganhar dinheiro, mas não está preocupada se aquela música que ela está escrevendo tá glorificando o Senhor Jesus Cristo, contanto que fique bonito, contanto que fique agradável, contanto que as pessoas gostem, não importa o que está escrito ali, se tem má doutrina, se diminui a pessoa de Cristo, se engrandece o homem. O importante é vender discos, o importante é que as pessoas gostem, o importante é encher os lugares, o importante é ganhar algum dinheiro. Então a gente fica atento com isso, porque nós somos cristãos, né? A gente foi salvo por Cristo, a Ele a gente deve louvor, adoração e glorificar Ele, né? Então a gente deve a Ele que fez tudo por nós. Então muitas letras a gente não presta atenção, não percebe, mas está falando de nós, de engrandecendo o homem, querendo ter benefícios aqui neste mundo para nós, para o homem. Então tem muita confusão que a gente deve ficar atento quando se fala de música cristã. Então observem as letras, né? Se está falando da pessoa de Cristo, se está levando nossos pensamentos para a grandeza da pessoa de Cristo, para o que Ele fez, para o que Ele é, Ele sendo Deus, Criador de todas as coisas, se está exaltando o que Ele é, o que Ele fez, né? Se está exaltando a pessoa dele ou as músicas estão servindo para estimular nossa carne, nossos desejos aqui deste mundo materiais e tantas outras coisas que essas músicas podem trazer ao nosso pensamento, né? Então é importante sempre a gente estar atento a isso, às letras do que a gente ouve. E se for coisa que não edifica, que não glorifica a Cristo, que não exalta a Cristo, é melhor que a gente nem ouça, né? Por mais que a melodia atraia, né? Porque mexe com a nossa parte emocional, né? E agrada, a gente deve ficar atento a isso, né? Porque a gente acaba sendo contaminado com músicas que não glorificam o Senhor Jesus Cristo. Antes está falando dos homens, do que eles podem fazer, do que eles podem ter aqui neste mundo, ainda que coloca lá o rótulo cristão, fale de Jesus,
mas é bom a gente ficar atento a essas coisas. Uma coisa interessante, sabe, Elton? Comentar aqui também para as crianças aprenderem. A gente tem visto nas reuniões, aprendido o que é evangelho, né? O evangelho são boas novas, são boas notícias. E hoje o evangelho da graça nos diz o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. E evangelho, em inglês, quer dizer gospel. Olha para você ver. Então, como que uma música que quer dizer, um estilo de música que quer dizer evangelho, que é boas novas, e está simplesmente falando de mim, ou do que eu posso ter, ou do que eu posso ganhar, pode ser evangelho. Nós aprendemos o que é o evangelho. Então, foi bom o Elton comentar que a gente tem que prestar atenção na letra da música e ficarmos atentos, porque tem muita coisa no mundo que parece ser de Deus, mas não é de Deus, inclusive as músicas. Então, os hinos que nós temos cantado aqui com vocês, os que estão ali no hinário, né, os hinos que a gente chama para adultos, são hinos que falam do Senhor e que têm base nas Escrituras. Então, os irmãos, quando eles vão verificar o hino, eles, sabe, fazem todo um trabalho de olhar, verificar se realmente o nome do Senhor está sendo engrandecido, se não está tendo vazão, né, para a carne. Então, os irmãos, eles observam isso. Então, é bom a gente também observar se o que a gente está ouvindo tem a ver realmente com a palavra de Deus. Porque, como eu disse, tem muita coisa que está disfarçada de palavra de Deus, de que está tendo alguma relação com o Senhor, mas pode ser apenas um engano. E uma coisa também que eu queria lembrar as crianças aí, que não é uma regra, viu, crianças, os maiorzinhos aí que já tem essa capacidade de julgar essas músicas, essas coisas, a gente não está falando que não pode ouvir, a gente está aconselhando que quando, né, estiver diante de um dito música cristã ou hino, prestar atenção, é bom, é um conselho, né? Prestar atenção na letra, olhar do que está falando, porque se perceber que não está levando o nosso pensamento e o nosso coração para a pessoa de Cristo, o conselho é bom não seguir adiante ouvindo, porque, como a gente falou no início, está muito confuso o sistema religioso, muito confuso, muito perigoso, né? E a gente pode ser contaminado com essas coisas aí fora, que estão no sistema religioso, e isso traz prejuízo para nosso crescimento espiritual nas coisas do Senhor, traz algum prejuízo, pode trazer algum prejuízo. Então é só um conselho que a gente está dando assim a vocês, que quando se quiser ouvir alguma música cristã, prestar atenção na letra, olhar direitinho e que o Senhor ajude vocês a julgar, cada um de vocês ali a julgar corretamente aí, segundo o entendimento de vocês. Mas não é ninguém está proibindo de escutar música, né? A gente não está proibindo, falando que não pode. É um conselho para só prestar atenção nas letras. Cadê tio Dal? Tá por aí? Tá na hora agora de quê, tio Dal? Tô querendo ouvir sua voz. Mi, que significa dormir. Já chegou o horário tão rápido, foi? Já são 9 horas e 1 minuto. Rapidinho, viu? Foi The Flash. Cadê João Miguel? Não apareceu, não? Hoje ele não apareceu. O The Flash da gente não apareceu hoje. Heloísa também não, né?
Olha, mas tem aqui Rebeca, Raquel, Rafaela. Poxa, tem um bocado de gente boa, Larinha, Emily, Cecília com a turma, Valentina. Então chegou a hora de Mimi. Alguém sabe o que significa Mimi? Quero ver se alguém vai falar. Geralmente João Miguel fala. É o quê, Larinha? Mimi, Larinha, é dormir. Isso mesmo, Larinha. E antes de dormir, a gente toma um banhozinho para ficar bem fresquinho, escova os dentes, e aí vai para a cama. Antes de fechar os olhos, a gente vai orar. E Larinha aqui, aí, acionou a mãozinha. Quer falar, Larinha? Fala aí, vá. Né? Padre, fala aí. Quer não, Dal? Quer falar mais nada? Quer falar não, Larinha? Ô, Larinha, a gente queria ouvir sua voz, Larinha. Então, vou passar aqui para o Elton, para ele dar uma boa noite a vocês e orarem também, né? Orar. Eu acho que tem um hino novo para nós aí hoje, viu, Dala? Como é o negócio, Elton? Eu acho que tem um hino novo para nós aí hoje com Valentina, viu? Colocou aí no chat. Vamos ver, será? Bora escutar a Valentina. É porque ela não. Boa noite, irmãos. Como ela não sabe ler ainda, ela fica querendo cantar. E só como ela não aprende, ela aprendeu um hino novo e está toda hora me pedindo para cantar. Eu fiz a pergunta se pode cantar o novo ou só o que coloca na tela. Não, pode sim, pode ficar à vontade. Vamos, mãe. Vá. Como ovelhinhas que seguem ao leão, nós caminhávamos longe do céu. Nós temos agora um bondoso pastor, que nos cria com tênis de vida, amor. É o Salvador Jesus, que para nos salvar padeceu sobre a cruz. Muito lindo. Maravilha, você viu aí, Dal? Valentina. Como Que ovelhinha. bacana, Peraí, viu? que eu vou ter que- compartilhar rapidinho esse hino aqui. Deixa eu ver se eu acho ele logo. Como ovelhinha. E eu já vou dando os meus infinitos joinhas aqui para Valentina. Valentina, muito bom, maravilhoso. Você cantou aí esse hino lindo, ó. Agora Dal vai colocar ele aí. A Como gente- ovelhinhas é o número 37 desse cenário aqui, ó, que a gente bota para ver a letrinha. Ô, Valentina, canta pra gente de novo. Eu achei bonitinho demais esse canto. Como ovelhinhas que seguem ao léu, nós caminhávamos longe do céu. Nós temos agora o bondoso pastor, que nos cria pantane de vida, amor. É o Salvador Jesus, que para nos salvar padeceu sobre a cruz. Tchan, tchan. Eita, Dal, aí que bacana. Infinitos joinhas. Mais de 1.999 bilhões de joinha para Valentina. E agora, Valentina, chegou a hora de Mimi, Valentina. Você sabe o que significa Mimi, Valentina? Dormir. Dormir, Valentina. Pronto. Mas antes de dormir, Valentina, de fechar os olhinhos para dormir, a gente faz o quê? Orar. Ora, isso aí. Ó. Agora eu vou passar para o Elton Eric aí, que vai orar para a gente também, viu? Para encerrar agora a reunião. Vou pedir você para tirar a gravação aí pra gente, Dal. Eu vou dar graças.